Graças a Deus, irmãos. Amém? É alegria estar de volta aqui. A igreja, cada vez mais bonita a igreja, né? Foi sugerida aqui a palestra aqui nesta noite sobre sexualidade. Mas antes de iniciar o trabalho aqui, preciso fazer uma pergunta muito importante, que poderá ajudar a gente aqui no desenvolver da mensagem. Tem corintiano aqui? Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ter dificuldades, viu? Vão ter uma grande dificuldade. Além de não ir para o céu, eles vão ter essa grande dificuldade aqui. Amém? Vocês podem fazer perguntas, né? Eu sempre começo ao contrário. Eu começo com as perguntas para depois a gente ir desenvolvendo. Não sei se aqui a pessoa tem o hábito de levantar a mão e perguntar. Vocês perguntam muito ou não? Não? Graças a Deus. Vou ler um texto aqui. É o Romanos, capítulo 1. Do verso 21, mas vocês podem perguntar. As pessoas que gostam de perguntar, vem aqui na frente, aqui, ó, levanta a mão aqui, dá para escutar direitinho, que a gente vai ficando um pouco mais da idade, ficando meio surdo aí. As perguntas difíceis eu deixo para o Rodrigo, para o Aguiar, as mais fáceis eu respondo para vocês aí. Acharam em Romanos, capítulo 1, verso 21, diz assim: porquanto todo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações, um com o outro, e contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém? É um texto bem forte aqui, mas vamos lembrar aqui o contexto. O contexto é Roma gentílica, Roma que tinha já hábitos, né, costumes, até leis, né, que proporcionavam esse tipo de relacionamento. Na Bíblia, e graças a Deus, só a mulher é adúltera, o homem não, só a mulher. Por isso que aquela mulher que foi pega em ato de adultério foi apresentada. Pergunta, cadê o homem? O homem não adultera, só a mulher. Pode ver aqui na Bíblia aqui, por quê? Porque havia uma promessa de Deus. Da semente da mulher nasceria o quê? O libertador, que pisaria a cabeça da serpente, que é a profecia da vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, o ventre materno, o ventre da mulher, tinha que ter pureza, intacto. Então, por isso, se a mulher, por exemplo, tem uma passagem lá que fala assim: se o homem repudiar a mulher, dando-lhe carta de divórcio, essa mulher, casando-se novamente com outro homem, mas se esse homem ou morrer, ou também lhe dar a carta de divórcio, repudiando o divórcio, essa mulher não poderá voltar, mesmo que o primeiro marido quisesse ser de volta, porque ela está contaminada. Então, essa é a visão bíblica, né, a respeito aí dessa questão da sexualidade. Sexualidade, meus irmãos, não é sexo. Sexualidade é algo que Deus criou antes da queda do homem. O sexo, como nós conhecemos aqui, homem e mulher, mantendo uma relação sexual, é pós-pecado. Se é pós-pecado, esses dois criaturas, homem e mulher, são o quê? Pecadores. E por ser, o que é ser pecador? É essa questão que nós precisamos entender, né? O que é o pecado? Pecado é matar, roubar, não é isso não, irmãos. O pecado é uma coisa muito mais em relação a Deus do que em relação horizontal. É mais uma questão vertical do que uma questão horizontal. Porque existe dois tipos de pecado. O pecado do anjo, que caiu,
E depois tem o pecado do homem que come o fruto e Deus pergunta por que ele fez aquilo lá, e é uma consequência disso. Então há o pecado vertical, que é do anjo, que está relacionado com a adoração. E também tem o pecado aqui também, de querer alguma coisa de um bem para o outro. Já ouviram falar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tá, vamos trabalhar isso aqui um pouquinho aqui para vocês, entender o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão não perguntou, mas Senhor, que árvore é essa aí? O que é conhecimento do bem e do mal? Porque certamente havia um conhecimento dele. Esse conhecimento nós precisamos conhecer. Aqui fala sobre perdão, sobre culpa. Eu sempre pergunto, perdoar o quê? Culpa, que negócio de culpa é essa? Como é que eu entendo isso? Como é que uma pessoa que você traz ao mundo se torna uma pessoa totalmente, conforme a Bíblia diz aqui, que hoje é a moda, é a palavra que está por aí. E tem uma Bíblia aí, de estudo, cuidado com essa Bíblia, chamada a Bíblia de Estudo Indutivo. Esse livro foi escrito por um grupo crentes gays. Então há modificações dessas palavras. Então, quando você comprar um Bíblia de estudo, hoje tem cheio de Bíblia de estudo, pentecostal, neopentecostal, da finança, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do velho, Bíblia da velha, do vovô, da vovó, tem um monte de Bíblia aí. Então, vocês que não conhecem o tema, o indutivo, ela é perigosa, porque há uma mudanças, em algumas palavras, há uma abstração de certas palavras. Vocês vão entender aqui, você sabe o que é pecado? Alguém sabe o que é pecado? O que é afastar o homem de Deus? O que é afastar o homem de Deus? Por exemplo, como você chama? Quem falou aí? Olha só. Se você estiver sozinho no mundo, sem ninguém, você pecaria? Lembra que a Eva não foi o primeiro a pegar o fruto? A comer o fruto? Aconteceu alguma coisa com ela? Deus disse, ei, meu filho, olha lá, a mulher pegou o fruto e comeu o fruto. Vamos lá, envia os anjos. Fez isso? Não fez nada. Não fez nada. Quando ela levou o fruto para o Adão, e se o Adão disse, não quero não. Eu não vou comer esse fruto aí. Deus disse para não comer. O que aconteceria se Adão não tivesse comido o fruto? Hein? Onde nós estaríamos? Lá no Éden. Mas Adão comeu e a coisa complicou a partir daí. Então, você quer saber quem é o seu Satanás? Eu tenho um aplicativo aqui no meu telefone aqui, que eu ganhei lá no Japão, que mostra eu pegar todo mundo aqui. É só colocar aqui na testa, aqui, ó, projeta aqui, ó. Pá! Quem quer ser o candidato aqui? Ninguém quer? Não? Aqui também tem um aplicativo aqui, que eu sei quem é o Satanás. E ele está aqui, viu, irmãos? Quem quer ver Satanás aqui? Alguém quer ver? Ninguém quer ver? Ó, fecha os olhos. Abre os olhos, olha para o lado. Achou? Olha o seu Satanás aí. Olha para trás. Eu posso ser seu Satanás hoje. Se eu te acusar, acusador é o Satanás. Se eu te acuso, é Satanás. Se eu brigo com você e viro mal com você, eu sou o diabo. Sou seu adversário e posso fazer mal de você. Então o negócio, meus irmãos, está do nosso lado aqui, ó. O problema está do nosso lado. Lá em Gênesis capítulo 1, veja lá, 27. Já diz o seguinte, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que tenha domínio sobre todos os répteis, assim por diante. Amém, irmãos? E o 27 diz assim, ó. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Essa palavra homem aqui, ela é singular. Está se referindo-se a uma só pessoa. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, só que tem um ponto e vírgula, diz, homem e mulher os criou. Na Bíblia, King James, é macho e fêmea.
Já viu a tradução bíblica aí? Masculino e feminino. Se o homem aqui, no texto original, é singular, o que significa esse homem e mulher os criou? Muitos pensam que é Adão e Eva, não é isso? Vocês pensaram também assim? Mas não é Adão e Eva, não. Está falando de uma outra coisa. Da sexualidade. O que é sexualidade? É a capacidade de cumprir a obra de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que o homem e a mulher reproduzisse, multiplicasse, crescesse. Amém, irmãos? Então, isso é antes da queda. Antes da queda, Deus disse, homem, vocês vão ficar uma só carne, vocês vão ter um relacionamento e vão crescer, multiplicar. Então, a sexualidade está na capacidade de obedecer a Deus no seu intuito de propósito de crescer e multiplicar. Amém, irmãos? Tá? A questão aqui, homem e mulher, não está falando aqui de pessoas de órgãos sexuais ou de pessoas físicas, Adão e Eva. Está falando de uma essência do homem. Esse homem aqui e mulher, todos nós temos esse lado. Nós temos um lado homem e o lado mulher. Sabia disso? O homem tem um lado mulher, mulher também? Sabia disso? Não, meu lado mulher é sapatão, não é isso não. Veja só. A palavra homem aqui no texto original, é outro slide aí, é a palavra zakar, tá no hebraico. Tá? Essa palavra zakar significa aquele que pensa. Então o homem é aquele que pensa. Hoje na medicina moderna, na neurociência, está falando do nosso hemisfério esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, que é o lado concreto, das definições, né? da ideia, né? da intuição, essas coisas todas. Isso aqui eu sei que é uma coluna, por quê? Porque alguém me ensinou. Então, quando eu aprendi o conceito, esse conceito entrou primeiro lado, zakar. Então, Deus está falando com o homem, está falando com o homem? A palavra de Deus, olha, aqui está o jardim, você vai colocar o nome dos animais, você vai colocar aí, ó, dessa árvore aqui, você não pode comer. De todos, você pode comer tudo. Aonde tem essa palavra? Está indo para o lado esquerdo, que é a palavra zakar. Amém? Estão entendendo? Que está relacionado hoje com as nossas memórias. E a palavra unegevá é a palavra mulher. Essa palavra aqui é uma palavra muito, muito estranha. Porque se nós traduzimos literalmente no hebraico, a palavra unegevá significa vazio. E foi muito mal traduzida por Jerônimo, na Bíblia Latina, que é a Bíblia Católica, ele colocou a palavra res, lixo, resto. Então, muitas vezes, a interpretação que nós recebemos dos nossos pais da igreja, tem muito ranço de Jerônimo. Então, por isso que a mulher tem que ser submissa, calar, ficar quietinha. Por quê? Porque ela é o resto. Mas na Bíblia não é isso não. Vazio aqui, meus irmãos, não fica espaço vazio. Muitos teólogos colocaram a palavra útero como um recipiente para receber alguma coisa. Mas a palavra unegevá, ou mulher, também significa dizer. Está relacionada com a palavra. Então veja só, Deus fala com o homem, vai para onde? Hemisfério esquerdo. Homem, zakar. Quando o homem falou, ele está usando o quê? O lado mulher. Palavra. Qual foi a primeira palavra do homem na Bíblia? Ossos, meus ossos, carne da minha carne, chamará Salvador, porque o homem foi tirado. Não é isso? Quando ele disse a palavra, ele olhou, ele estava dormindo, acordou e viu aquela bela mulher. Deus fez a mulher para o homem. E disse, essa aí é a sua mulher. E ele ficou empolgado. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamará do varão, porque do varão foi tirado. Então ele assume o quê? Um compromisso. Amém? Na queda, o que aconteceu?
Adão, comeste do fruto do meio do jardim que disse para não comer? Não, foi a mulher que tu me deu. E aí criou uma confusão. Essa confusão é oriunda da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, outro slide aí. Gênesis capítulo 2, verso 9, diz lá, né, que havia o jardim do Éden e também havia o quê? A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa palavra jardim aí, no meio do jardim, no texto original, a palavra jardim é gum, significa lugar cercado, lugar delimitado. Então, o que dá a entender é que havia a árvore da vida aqui e havia o quê? Para vocês entenderem melhor, para os corintianos entenderem melhor aí. Havia uma cerca. Não é uma cerca visível, mas é uma cerca, vamos dizer, entre aspas, espiritual. Tá? Então havia uma separação. Deus disse, ó, de todas essas árvores aqui você vai comer livremente, mas desta aqui você não pode comer, porque no dia que comer certamente morrerás. Então havia o quê? Uma cerca, havia uma delimitação, havia um lugar cercado. Eu fiz esse desenho aqui só para você entender. Mas tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Como é que trabalhamos aqui? Veja só, irmão. Vou imaginar aqui, que aqui há um cercado. Deixa eu ver. Vamos supor que isso aqui seja a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Essa cerca. Caiu. É do mal mesmo. Ainda bem que não quebrou. Deixa eu ver, está aqui? Vou pôr aqui, ó, para garantir aqui, ó, só para os irmãos entenderem aí, tá bom? Está aqui, ó. A serpente estava por aqui. O jardim do Éden não é um jardim perfeito, não. Porque no jardim do Éden tem uma serpente. E o jardim que Deus colocou, quem tem no retiro das mulheres, já sabe, né? O jardim que Deus colocou o homem é a mulher. Amém? Que tinha que lavrar e cuidar, proteger. Amém? Então a mulher está aqui. Quem está protegendo aqui a mulher? O homem. A Bíblia diz que estava do lado. E comeu. A palavra e no hebraico significa estava do lado. Então ele não estava assim, viajando, foi pego de surpresa. Ele sabia o que estava acontecendo. Para quem Deus deu a palavra, irmãos? Para o homem ou para a mulher? Quem foi criado primeiro? Então a palavra foi primeiro para o homem. Então ele tinha a missão. Qual a missão? Proteger e obedecer a palavra de Deus. A mulher foi tirada do lado para ser uma auxiliadora. Essa auxiliadora aqui não significa que é segundo plano, não. Ela está auxiliando o marido. Porque a palavra mulher, porque a mulher foi criada da onde mesmo? Esqueci. Foi do joelho, não foi? Não? Do dedão do pé? Onde foi criada a mulher? Por que costela, irmãos? Por que Deus criou a mulher da costela? Pode falar quem tem no retiro aí. Não, do lado? Tirando o sovaco do homem? Não. Qual a função da costela? Quais? Isso. Deus soprou o espírito, o fôlego de vida no homem, pelas narinas. Para onde foi esse fôlego de vida? Para os pulmões. E o homem se tornou alma vivente, o coração bateu. Então a costela é para proteger o quê? Os pulmões e o coração. Então Deus criou a mulher para proteger o homem. Por isso que a palavra costela na Bíblia significa literalmente cerca. Essa cerca que vocês veem em volta das suas casas, para que servem os muros da sua casa? Para proteger quem mora dentro daquela casa. Amém, irmãos? Então a mulher, ela é uma cerca em torno do marido. E o marido é a coroa da glória, você fica no meio assim, oh, glória a Deus. E a mulher é a cerca, aqui, a cercando aqui. É por isso que ela é submissa. Por quê? Quem tem a missão é o homem.
Então, ela depende do homem, que o homem tem que cuidar desse jardim, que é a mulher, e proteger. Proteger do quê? Da serpente. Porque o único inimigo que apareceu lá é a serpente. Só que o homem não fez nada. Então, quando começou a haver o diálogo, então veja só, Deus comunicou uma palavra, não foi, irmãos? De todas as árvores comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, você não comerá, porque certamente morrerá. Quando Deus comunicou ao homem essa palavra, ela entrou o quê? No Zacar, no homem. Criou o quê? Pensamentos. Que pensamentos? Que não podia comer aquela árvore, mas sim de todas as árvores. Eu posso comer, mas essa aqui não posso. Criou também um sentimento. Se eu comer, eu vou morrer. Então criou uma crença. Qual a crença? Que não podia comer aquela fruta daquela árvore. E aí tem o resultado, que é o quê? Antes da tentação de Satanás, da serpente, eles viviam livremente, eram prósperos, eram ricos, abençoados, não havia enfermidade, não havia saúde, não havia maldição, não havia pecado, nem precisar de perdoar ou receber culpa, sentir culpa. Por quê? Porque eles estavam nus e não havia vergonha. Isso é, eles eram transparentes. Não havia segredos, não havia nada a esconder. Amém? Estão entendendo? Corintiano, está comigo? Está fácil aí? Vamos lá. Quando a serpente chegou na cerca, ele conversa com a mulher, não é isso? Então ela está recebendo o quê? Uma nova comunicação. Mas por que a serpente chegou na mulher e não chegou no homem? Alguém sabe? Por que a serpente chegou na mulher e não chegou no homem? Alguém sabe? Porque ela é a cerca. Para chegar no homem tem que passar pela cerca. Amém? Mas só que Adão ficou quieto. Adão tinha a comunicação, tinha já os pensamentos, tinha já os sentimentos e tinha a crença que não podia comer daquela árvore, porque certamente morrerá. Mas ele ficou calado. Então a serpente chegou e começou a comunicar com a mulher. Está no capítulo 3 de Gênesis assim, né? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus havia... Quem fez a serpente foi o Senhor Deus. E disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele tinha esse conhecimento? Tinha. Porque Deus falou. Você pode comer de todas as árvores do meio do jardim. Então ela tinha uma crença que podia comer todas as árvores e menos aquela. Mas só que o diabo falou que ela podia comer todo o fruto de todas as árvores do meio do jardim. Mas do fruto do conhecimento, o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, deles não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então havia uma crença, resultado da comunicação, dos pensamentos gerados, dos sentimentos gerados e da crença. Amém? Aí a serpente continuou, disse a mulher: é certo que não morrerás. Aqui é uma nova comunicação que não estava nas suas crenças. Sabia que morrer, mas não morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecendo o bem e o mal. Vindo a mulher. Então veja só, imagina aqui, meus irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que eu aplico para vocês entenderem nos dias de hoje? É o seu cérebro. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o seu cérebro. É o meu cérebro. É o nosso cérebro. Amém? O diabo está conversando. Se o diabo está falando, como que a mulher está entendendo? Ela está ouvindo.
e vê. Ouviu e viu. Então, aí que entra o pecado. É através do que você ouve e do que você vê. Amém? Então, vendo... Cadê? Eu pedi o texto aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Então, antes de comer, ela tomou o quê? O fruto. O que o diabo disse? Se tocares, não morrereis. E a tocou. Ela morreu? Ela comeu, morreu? E aí o que aconteceu com isso? Quando ela toca, baseada na comunicação de Satanás, cria um pensamento. Não morri. Não morri. Criou um sentimento. Que sentimento? Que a árvore é boa para dar entendimento. Ser como Deus. Por que eles querem ser Deus? Porque eles querem ser igual a Deus. Ter uma intimidade com Deus. Adorar Deus com mais profundidade, sei lá eu. E comeu. Só que para ela não aconteceu nada. Mas quando ela comunicou a Adão, Adão tinha suas crenças que não podia comer, mas vendo que a mulher não morreu, então criou-se o quê? Uma nova comunicação, um novo pensamento, uma nova sentimento e uma crença. Não morreu, então não vou morrer também. E comeu. E tem o resultado. Qual foi o resultado, irmãos? A entrada aqui de uma situação complicada. Até então Deus não estava vendo, observando e não fez nada. Por quê? Porque ainda estava na fase da tentação. Tentação não é pecado. Estão lutando entre si. Mas quando Deus aparece, aí a coisa começa a complicar. Você, por acaso, Adão, comeu do fruto daquela árvore no meio do jardim? Não! Foi a mulher que tu me deu. Aí entrou o mal. Qual é o mal? Apontou o dedo. Culpou a Deus e culpou a mulher. E a mulher, que tinha nas suas crenças que o marido iria cuidá-la, trabalhar com ela, protegê-la, dar-lhe suporte, suprir as suas necessidades. Quando viu aquele dedão, dedão é uma comunicação, criou um pensamento, epa, ele disse que ia me proteger, ele disse que eu osso dos meus ossos, carne da minha carne, por que agora está apontando o dedo para mim? Criou um sentimento o quê? Você acha que foi bom, irmão, o sentimento que a Eva teve? Ver aquele dedão apontando para ela, ela sendo culpada? Criou um sentimento e criou uma crença. Se Adão pulou fora, eu vou pular fora também. Vai ser aqui, culpada. Aí está. O que era bem se tornou o mal. Antes do bem é que eles amavam a Deus, unicamente a Deus. Só Deus é o único merecedor do seu amor. Agora ele criou o que nós chamamos de o pecado oculto de todos nós. Você sabia que todos vocês aqui, irmãos, Deus está me revelando aqui pelo meu aplicativo, deixa eu ver aqui. Ih, está apontando para mim. Não, para mim não. É para lá, rapaz. Você sabia que todos vocês têm um amante? Você sabia, irmã, que ele tem um amante? Você quer saber quem é o amante dele? Vem cá, então, você é curioso, hein? Você também tem um amante, sabia? Você tem amante. Eles estão mostrando aqui. Você também tem. Todos vocês têm aqui. Sabe quem é esse amante? Eu mesmo. Eu amo a mim.
Se ele apontou o dedo, é o quê? Para preservar o quê? Ele. Se ele fez isso, porque ele ama ele. Não, Senhor, eu não, foi ela. Ela é culpada. E a mulher culpou a serpente e disse, não, eu não. Eu amo a mim, eu faço tudo certinho. Quem fez errado foi a serpente. Eu amo a mim. É por isso que o pecado oculto é que você nunca é culpada. Sempre o outro é culpado. Sempre o outro é o que faz você chorar. E ficar, esse camarada me machucou. Tem que pedir perdão para mim. Não vou perdoar ele, não. Eu fiz uma coisa, estou sentindo uma culpa. Por que você te culpa? Porque alguém apontou com você. Alguém fez alguma coisa para você. Estão entendendo? Aí que está a questão do pecado. Por isso que Paulo diz lá naquela versículo do casamento: marido, amai a tua esposa como ama a você mesmo. Cuida do seu corpo, lava, cuida, assim também você vai cuidar. Então, para um homem amar a mulher, primeiro tem que amar a ele. Do mesmo modo que ele ama a ele tem que amar também a mulher. Então, quando o homem acusou a serpente, a mulher, criou uma disfunção entre o que eu penso e o que falo. O que é o arrependimento? Você, numa hora da emoção, da briga lá, você faz uma coisa errada. Diga uma palavra que não devia ter dito. Mas você disse, na raiva você disse. Aí você chega em casa e diz, mas meu Deus do céu, mas por que eu fui fazer aquilo? Eu não podia ter falado aquilo. Por que você falou o que você não queria falar? Porque há uma disfunção entre o que você pensa e o que você fala. Amém? Vocês estão entendendo? A questão aqui da sexualidade, no sentido aí que deu para entender, né? Hoje tem a questão do gênero, né? A questão do homossexualismo, né? Do lesbianismo, essas coisas todas. Como isso ocorreu? Como isso aconteceu? Alguém que pediu para nascer, irmãos? Deus, eu quero nascer, viu, Deus? Eu quero nascer lá em Osasco. E quero ser homem. Eu disse, não, homem não, eu quero ser mulher. Deus fez homem e mulher, certo? Alguém pediu para nascer aqui, irmãos? Alguém pediu assim, eu quero ser pernambucana. Eu quero ser japonês. Sabe que japonês tem vantagem, você sabia disso, irmãos? Sabia disso? Lá no Japão não tem olho gordo, graças a Deus. E nós vamos para o céu primeiro que vocês. Tá a Bíblia aí. Tem que puser a guiar que ele vai falar mais para vocês. Capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 52. Num piscar de olhos sermos transformados. Até vocês piscarem eu já fui. Veja só que uma coisa, irmãos. Se ninguém pediu para nascer, mas será que os meus pais me planejaram? Querida, vamos nos conhecer, ter uma relação, eu preparei tudo aqui, coloquei velas, pus aromáticos, a cama está bonita, cheia de flores, cheia de rosa aqui, vamos nos conhecer aqui, uma intimidade, que eu tenho certeza que vai ser uma semente, né, de mim, vai encontrar um ovinho aí dentro de você, e vão se unir, e vai nascer daqui a 9 meses, o Aguiar, a Neuza, o Kamakura. Foi assim, irmãos? Não. Nos primeiros meses, né, umas primeiras semanas, não tem sexo. Depois dos 20 dias que vai formar os cromossomos sexuais. Mas ninguém vai colocar uma agulha lá para saber se é menino ou se é menina, porque a agulha é maior que o ovo lá está sendo fecundado. Eu baseio na minha psicologia, que eu sou psicólogo hospitalar, né? Aprendi muito hospital. Eu atendia muitas irmãos no hospital que... Por que eu estou aqui? Deus me abandonou, aquela coisa toda. Eu cuidei de uma senhora, irmã da Comunidade da Graça,
durante 8 meses. Quando eu encontrei, ela estava na UTI, desenganada pelo médico, a pressão estava baixa, já havia quase 2 infartos nela, para cardiorrespiratória, e era resistente aos atendimentos à psicologia. Eu estava fazendo ali, né, chamada observação, introdução da psicologia hospitalar, no Hospital São Luís, lá de Anália Franco, e na devolutiva lá surgiu o problema dessa senhora. E uma que me conhecia disse, manda o Sérgio lá, porque o psicólogo não recebe não. Fala, sou psicóloga, fecha os olhos e vira a cara. Isso é verdade, ela não gosta de psicólogo não. Mas manda o Sérgio. Aí o supervisor diz, mas como assim o Sérgio? Você não sabe que o Sérgio é pastor da Igreja Batista? É crente que nem ele. Manda ele lá, quem sabe resolve. Aí o supervisor diz, não, ele aqui é psicólogo, aqui ele é médico, aqui não tem pastor não. Mas no fim, depois a irmã veio para mim, a supervisora veio para mim e disse, Sérgio, dá um jeito para mim, vai atendê-la. E fui atendê-la. Estava mal. E eu falei, olha, sou psicóloga, fechou a cara, irmão. Mas também bem baixinho disse, eu sou pastor evangélico, você quer que eu ore para você? Na hora abriu os olhos e começou a chorar. Ele levantou a mão assim, estava cheio de coisas nas veias, segurei na mão e orei. Olha, eu vou ficar uma semana aqui, mas vou pedir autorização. Você quer que eu venha duas vezes por dia aqui, para só orar para você? Eu venho quando chego e quando vou embora, eu venho aqui para orar. Porque você quer? Ela consentiu com os olhos, disse, venha. E foi acompanhando, e aquela irmã foi tendo recuperação da UTI, foi para a CTI, e depois foi para o quarto, e trabalhamos a questão do perdão, a questão das culpas, só que eu não entendia como trabalhar. Porque a psicologia trabalha do ventre para fora. Na formação uterina e quando nasce. Mas descobri na Bíblia que Deus, em Jeremias capítulo 1, verso 5, Jeremias, antes de você nascer, eu te conheço. E te consagrei lá no útero da sua mãe para ser profeta entre as nações. Então, além disso, que Deus conhecia Jeremias antes de estar no ventre. Aí eu trabalhei com essa senhora. Você acha que esse versículo aqui nós podemos aplicar para nós? Sabe que Deus nos conhecia antes de nós estarmos no ventre da mãe? Ela disse, nunca pensei nisso. Mas se está escrito, eu creio. Olha, o Paulo foi cara de pau. Ele falou também, ó, lá em Gálatas capítulo 1, 15, assim, Deus me aprovou antes de nascer. Como assim aprovou antes de nascer? Sabe que Deus não saberia que antemão, lá na sua onisciência, que ele ia segurar as roupas das pessoas que iam jogar pedras e matariam Estevão? Queria perseguir muitos cristãos que jogaram na boca dos leões? Por que agora convertido? Cara de pau mesmo. Deus me aprovou antes de nascer. O que Paulo está querendo dizer, o que a Bíblia quer dizer? Que Deus conhece cada um de vocês antes de você estar no ventre da sua mãe. E foi Ele que colocou o que Ele viu no ventre da sua mãe. Deus colocou lá no útero, mexeu no ovário da mulher, pegou no esperma do homem, colocou o ninho ali. Então, se Deus colocou a mão na sua mãe e no seu pai, para Deus, ambos são perfeitos. São instrumento de Deus para trazer você. Por que Deus me trouxe? É uma questão que você vai ter que descobrir mais tarde. Eu cobro R$500 para você descobrir isso. Me procure depois. Veja só. Quando o bebê nasce, quem trouxe esse bebê? Não foi Deus? Ele não é ele tem conhecimento do bem e do mal? Ele é pecador, porque ele pode pecar. Mas ele não tem conhecimento do bem e do mal, por isso que ele é um reizinho. Só chora e come, dorme. Tranquilo. Está caindo no mundo, ele está lá dormindo. Pai desempregado. A mãe está deprimida. Ele nem liga por quê? Ele é perfeito. Está pensando em ser gay? Já que no mundo aqui, sabe uma coisa? Estou pensando em, quando eu crescer, quando eu estiver lá com uns 15 anos, eu vou catar todas as meninas da escola. Eu vou casar e vou trair minha esposa.
está pensando nisso, irmãos? Não. Por isso que falam que é um ser inocente. Que é inocente? Não tem maldade nenhuma. Está lá tranquilo na vida. Ele é um jardim cercado, delimitado, protegido. Por quem? Por Deus. Por isso que Provérbios diz assim, ensina os teus filhos no caminho do Senhor. Ensinar o teu filho, para ensinar, todos os verbos hebraicos, é sempre uma representação de uma figura. E segundo os teólogos, a palavra ensinar significa um cavalo selvagem que tem que ser domado. Esse bebê aqui é um cavalo selvagem que tem que ser domado. Caminho não é direção, não é rota, não é rua, estrada. Caminho significa característica. Essa criança nasceu, trazida por Deus, com uma característica. Ele tem um dom, ele tem um potencial dado por Deus. Ele não é um fracassado. Ele não é um burro. Não é um idiota. Ele é perfeito, porque foi Deus que viu ele e trouxe esse mundo. Deus não traz porcaria desse mundo. Deus não traz traidores. Deus não traz adúlteros. Deus não traz ladrões, políticos, pastores, médicos, psicólogos, corintianos. Não foi um erro dele. Você sabia que a Bíblia diz que no céu só entra palmeirense, viu, irmãos? Aqui, ó, Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira. Aleluia. Então imagina aqui, esse bebezinho está cercado de anjos. Que os anjos, segundo a Bíblia, nos ministram a nós, amém, irmãos? Se Deus trouxe, está protegendo. Aí chega um pai todo irado. É menino? Menina. Menina? Não quero menina. Comunicação. Plantando o quê? Uma semente. Que mais tarde vai germinar, frutificar, vai gerar pensamentos. Porque se o pai já rejeitou a criança na idade de nascimento, como será o comportamento dele durante o crescimento dessa criança? Você é um burro, menino. Tudo que você faz é errado, tá vendo? Como? Tirou 7, 8? É burro, quer que eu tire 10, 9. Essa criança vai recebendo. O cérebro, meus irmãos, segundo a neurociência, ele não é que é um vazio. Ele tem tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Então, quando a criança está em crescimento, em desenvolvimento, só funciona o hemisfério direito, que são dos pensamentos, do lúdico, da criação, da criatividade, de realização. É o lado direito, é o lado da palavra. Amém? Vocês estão entendendo? Então, quando a criança está desenvolvendo, só funciona esse lado aqui. Ele não sabe dizer, não quero. O Senhor diz assim, retém o que é bom e o que não é bom, você dá descarga, manda embora. O bebê sabe disso? Não sabe. Então ele vai recebendo o quê? Informações. O cérebro, meus irmãos, ele vai gravando as coisas que são ditas com repetições, com frequências. Um exemplo. Você é burro, idiota, não vai ser para nada, vai ser imprestável. Então, se o pai, ou seja lá o que for, alguém, um adulto, contaminado, disfuncional, lado direito, esquerdo, vai sempre dizer o quê? As suas mágoas, as suas tristezas, as suas decepções, as suas rejeições. Porque ele não assume a culpa dele, ele quer passar para o outro. Por quê? Por que não assume? Porque ele ama a si mesmo. Ele é perfeito, ele não erra, quem erra é o outro.
Então essa criança vai crescendo, entrando aqui um monte, cadê aquela última foto aqui, tem a cabeça cortada lá, vai recebendo o quê? Comunicação, crenças. Essa criança vai ter dificuldade no futuro. Toda vez que vai fazer uma prova num vestibular, dá dor de barriga, não dorme de noite, preocupado, estuda, que nem um... e chega na hora da prova, dá um branco. Alguém já passou por uma situação assim? Vai procurar um emprego, vai suando, a mão suando. Por que está suando? Porque o cérebro dele diz que ele vai fracassar. Porque ele é burro. Vocês estão entendendo? Então vai criar uma série de enfermidades, transtornos, que ansiedade, de depressões, síndrome de pânicos e etc por aí. De onde vem tudo isso? Agora, como é que um homem ele é menino? Como é que ele vai coabitar com outro menino, com outro homem? Alguém está comunicando aqui. Os homens aqui, para no vestiário jogar bola lá, não tem umas brincadeiras chatinhas lá, não? E fazer brincadeiras? Se você não namora, não consegue namorar porque você é tímido, porque teve alguma coisa contaminada no seu cérebro, você não consegue namorar, você é mariquinha, não é isso? E a pessoa vai o quê? Absorvendo informações, girando pensamentos, sentimentos e crença. Crença o quê? Eu não consigo relacionar com a mulher. Mas tem muita amizade de homens. E vai o quê? Criando resultados. De onde vem tudo isso, irmãos? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você entendeu o que é o conhecimento do bem e do mal? Tem um tempo ainda ou como é que está o tempo aí? Caim e Abel. Alguém pediu, tragam-me uma oferta. E ambos trouxeram o quê? As suas ofertas. Abel era um pecuarista. A palavra Abel na Bíblia significa inútil, preguiçoso. Não tem que fazer nada, só ficar olhando para o rebanho. Opa, isso aqui está prenha, vou colocar aqui do lado, tá? E ficava no cercado lá, disse que o primeiro que nascer, eu vou oferecer para o Senhor. Abel não tinha na sua mente, no seu coração, a ideia da teologia do sangue que nós temos hoje. Sem sangue não há salvação, sem sangue não há libertação. Eu não sabia disso, não. Pelo menos na Bíblia aqui, não diz que foi formado a respeito da teologia do sangue. Mas tinha que oferecer o melhor. E o melhor é o primeiro do seu rebanho. Isso você deve saber. O Caim é agricultor. O Caim tem que acordar de madrugada, preparar a terra, adubar a terra, esperar que Deus abençoe com chuvas, plantar a semente. Então ele tem um campo enorme. Como é que ele vai saber qual foi o primeiro fruto do campo? Todos nascem ao mesmo tempo. Então ele pegou o melhor, eu não vou oferecer o melhor, e pegou lá os cereais, pegou lá todos os seus verduras, legumes, sei lá, o que ele plantou ali, e levou feliz, alegre para o Senhor. E Abel também ofereceu o melhor para o Senhor. Ambos estão oferecendo o seu bem, o seu melhor. Se essa pessoa que pediu a oferta tivesse dito: muito bom, Abel e Caim, suas ofertas são maravilhosas, olha só esses frutos do campo, muito obrigado, ambos estão aprovados, estou satisfeito com vocês. O que teria acontecido, irmãos? Pense um pouco. A pessoa aceitou as ofertas de ambos, de igual modo, elogiou as suas ofertas. O que acontecia com Abel e Caim? Ficariam tristes? Ambos estariam o quê? Felizes, alegres. O problema é essa terceira pessoa.
Do seu eu não gostei, não. Eu gostei dessa aqui, do Abel. Quando a pessoa ofereceu o seu melhor, quando você trabalhou 24 horas com a empresa, fim de semana, deu o melhor, e no dia do corte, você é o primeiro a ser mandado embora. Você fica feliz? Foi rejeitado. Cai semblante, não cai semblante, meu irmão? Ele caiu semblante. E Deus disse, por que caiu o seu semblante? O pecado já à porta. Só que Caim não respondeu e matou o irmão ainda. Imagina só, meus irmãos, aqui, ó. Essa cena fictícia aqui. Como você pode resolver essa situação que está na sua mente, que é o pecado, que é a disfuncionalidade. Adão comeu fruto, oferecido por Eva. Eva disse, marido, coma esse fruto que nós seremos iguais a Deus. Temos entendimento do que é do bem e do mal. E Adão viu que era bom, ela não morreu, ela comeu. Aí Deus se apresenta. Adão, por acaso você comeu do fruto que estava no meu jardim? E, Senhor, comi. Meu Deus do céu. Eu errei. Como é que a gente pode fazer? Como é que eu posso remir o que eu fiz de errado? Não a culpe. Eu errei. Ela não é culpada. Eu tinha a missão. Eu tinha que pensar. Eu tinha que sentir. Eu tinha as crenças. A esposa aqui, eu falei, porque eu errei. Eu sou culpado. Puna a mim, mas preserva ela. Estão pensando nisso aqui? Estão imaginando a cena? Imagina a outra cena. Foi a mulher que tu me deu. Quando a mulher viu aquilo, sentiu o que, irmão? Desonrada, desprotegida, abandonada, rejeitada. Agora outra cena. O homem protegendo a mulher. Essa mulher vai amar esse homem, irmãos? Vai respeitar esse homem? Vai dedicar a vida dela para esse homem? Vai. E para piorar, Deus diz assim, mulher, que estava lá com o dedão apontado, você vai entregar os teus desejos para o teu marido e este vai te governar. Aí a mulher diz, como assim? Palavra, comunicação, pensamento, que eu tenho que entregar tudo que eu tenho, desejoso, para ele, mas ele apontou o dedo para mim. Ele está me acusando aqui. Está tirando, né, o dele lá na reta, lá, e eu que sou culpado. Criou uma crença, não. Você já viu depois da queda, Adão e Eva se abraçando, se beijando? Aí eu estou preocupado em ter filhos. Por quê? Porque ela sabia que da semente sairia o libertador, que levaria de volta para o jardim. O homem sumiu. Como é que essa mulher que tem um dedo apontado para ela vai entregar a honra dela, o valor dela, os pensamentos para esse marido, para governar? É um traidor. Na hora H, me abandonou, me rejeitou. Agora imagina outra cena. Não faça nada com ela, eu sou culpado. Essa mulher vai sentir o quê, irmãos? Protegida. Ela vai entregar todos os seus desejos para o teu marido e respeitará o teu marido. Acontece isso com a gente, irmãos? Cartão de crédito, meu Deus, e você, mulher, gasta muito. Não. O cartão de crédito não é dela, é seu também. Quem que errou? Foi a mulher ou foi você? Qual é a parte, a sua responsabilidade num atrito, num conflito, num desacordo, num divórcio?
Qual é a sua parte? Você assume o seu erro ou culpa o outro? Isso é pecado, irmãos, que desagrada a Deus. Não é roubar nem matar, porque até o não cristão sabe que roubar e matar é pecado. Deus quer saber o que você faz com o outro. Qual é a origem do pecado? Qual é a origem do perdão? Conflito? Briga? Muito bem, quem sabe o outro te machucou. Mas se ele te machucou, qual é a sua responsabilidade por ele ter machucado você? Ele que não tem pai, não tem mãe, nasceu aí, é corintiano. Qual é a sua parte? Tem uns que acham, sou eu culpado. Meu Deus do céu. Eu sabia, tem que me falar de uma profecia que nada daria certo na minha vida. E minha mãe falou que o casamento não ia dar certo. Tá vendo? Eu sabia. Pronto. Já culpou a mãe. A mãe disse, não peça, esse homem não peça. Você não ouviu? Diz, a mãe falou. Mas se sua mãe falou e você não ouviu a sua mãe, qual é a sua parte nessa questão aí? A sexualidade é a mesma coisa, irmãos. É fácil apontar o dedo. Eu estou errando e ele também tem que saber o que está errando. E fica um jogando, jogando. Lembra de Davi? Ele culpou a Batseba? Ele culpou a paz? O período de paz? A primavera que tinha que ir na guerra, não foi na guerra? Ele culpou Batseba? Não, eu pequei. E Deus disse, muito bom. Vou morrer? Davi disse que pensou que ia morrer, não porque tinha adulterado, é porque ele matou Urias. Crime de sangue paga-se com sangue. Vou morrer? Disse, não morrerás. Se o Adão tivesse protegido a Eva, não, eu errei, eu assumo minha culpa. Olha, qual é a minha penitência? O que eu tenho que fazer? Diga aí o que eu tenho que fazer, Senhor, para redimir essas coisas, Senhor. E a mulher lá, cada vez mais apaixonada por esse homem. Ah, rapaz, esse homem me protege, me dá segurança. Eu vou respeitar esse homem. Não vou traí-lo nunca. Nem vou pensar em adulterar, nem vou pensar em... Porque esse homem me ama, me protege. E certamente Deus teria feito como Davi fez. Não morrerás, mas haveria consequências. Mas não morrerás. E a consequência boa de Davi é que veio Jesus Cristo, o Messias, para nos libertar. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você recebeu a comunicação. Se você aceitar Jesus Cristo, você não vai para o inferno. Você vai para o Rei do Céu, vai virar um anjinho. Vai ganhar asas brancas, roupas verdes assim, você vai andar para nuvens, vai para lá, vai para Júpiter, vai conhecer tudo. Você não vai morrer. Vida eterna. E você fica, graças a Deus, senti pensamento bom, vamos no céu. Oh, que beleza. Sentimento agradável, crença de que você é vitorioso, maravilhoso, sensacional. Jesus libertou de todos os pecados, de todas aquelas coisas, e de repente sai daquela igreja e encontra com alguém, seu inimigo, que lhe deve R$10. Você aí, rapaz, você é caloteiro, hein? Dá R$10 aqui. Como é que é isso aí? Antes de Jesus, vocês tinham maus pensamentos? Tinha ou não tinha? Vocês mentiam muito? Graças a Deus, depois que você aceitou Jesus Cristo, você nunca mais mentiu, não é verdade? Você nunca mais teve maus pensamentos. Você nunca mais olhou para outra mulher, além da sua esposa. Verdade? Que raio de nova criatura nós somos? Se a pessoa tem uma mente transformada, Romanos capítulo 12, que diz o seguinte lá, olha cá, é isso que Jesus veio fazer aqui, segundo o apóstolo Paulo aqui, ó. Romanos 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, verso 1, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, cérebro. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Culto racional. Por exemplo, o lado esquerdo tem a ideia, as ideias, boas ideias. Mas o seu lado direito disse, não vou conseguir não. Vai ser difícil realizar essas ideias. Então você tem um lado que está dizendo, que eu creio que é o lado de Deus. Boa essa ideia. Vai firme. Você será próspero, abençoado. Mas o lado direito, contaminado pelas informações, quando criança, sou burro, sou um fracassado, não vou conseguir. Não vou fazer. E não faz. E vive a mendigar o pão, a sofrer insônias, depressões e assim por diante. Não vos conformei com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Alguém sabe? Se ele te conhecia antes de você estar no ventre da sua mãe e te trouxe aqui, então você tem que saber o que é agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando Deus olha para você, vocês são vencedores. São livres mesmo. Livres. Eu sou livre. Não porque Jesus morreu por mim. Eu sou livre também porque eu creio em Jesus e tenho a liberdade de fazer tudo o que eu quero. Mas Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, é verdade. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Meu problema é você. Na minha liberdade eu faço tudo aqui, ó. Aí se você acha que eu estou fazendo coisa errada, pronto. Aí tem que tomar cuidado com você. Porque o seu pecado vai me contaminar se eu receber o seu pecado. Por exemplo, a minha igreja, graças a Deus, não sei como Deus deu graça de trabalhar com a nossa igreja, todas elas. E todo mundo sabe que eu sou palmeirense. E todo mundo sabe que eu gosto de ir para o estádio. Sou sócio do Avante. Não perco um jogo do Palmeiras. Apesar da cirurgia, estou de licença, mas eu comuniquei à igreja lá. Ô Pedro, aí, diga para a igreja que domingo eu posso até ir na igreja. Sábado eu vou pregar lá em Osasco. Então, se eu vou pregar sábado em Osasco, eu posso ir domingo na igreja, pregar também, mas só que eu não vou. Eu vou, mas à noite eu não vou, e não venho não. Por quê? Porque à noite, à tarde eu vou no Allianz Parque. Assistir o Palmeiras e Corinthians. E todos concordam. E não me prisionam, não falam mal, não xingam. Só se perder, né? Aí, domingo que vem, não vou mesmo. Vai ser a gozação lá, né? Já ligo. WhatsApp, vida, hora por mim, é só gozação, só fotografia. Assim, né? Mas graças a Deus, não vai perder, não. Vai ganhar. Estou livre, sou livre. Mas se um deles dissesse, ô pastor, o senhor não deve vir, não. E o culto aqui? Quem vai dirigir o culto? Quem vai pregar? Todo mundo está esperando o irmão pregar? Aí eu não vou. Por que eu não vou? Porque se eu vou, esse irmão aqui vai pensar mal de mim. Eu vou gerar um pecado nele. Então, por amor, esse irmão disse, olha, perdi o ingresso. R$62 que pagar essa aqui. Mas eu vou com você. O senhor, manda o dízimo, senhor, R$62, vai reembolsar para mim. Por causa dele. Um dia eu estava no jogo lá, né? E tinha comunicado com a igreja. O jogo estava ruim para burro, né? Show frio. Eu estou lá. Mas eu tinha comunicado com a igreja. Sempre comunico com a igreja. Pessoal, vou para o jogo. E o pessoal não falava, não, estou no jogo lá. Aí o diabo apareceu no meio do jogo, irmãos. Estava tão ruim o jogo que o diabo apareceu. O que você está fazendo aí? Você não é pastor? Você devia estar na igreja essa hora. Hoje não é quarta-feira, não é o culto de oração? Você devia estar no culto de oração? Você está aí no Allianz Parque. E irmão, o coração começou a bater.
Veio pela comunicação. Ai, meu Deus do céu. Pensamento. Deus me abandonou. Deus não vai me abençoar mais. Sentimento de medo, terror. Crenças começou a unificar minha crença. De repente opa! Espera aí. As minhas crenças dizem que eu sou livre. Já comuniquei todas as pessoas que cuidam de mim, são responsáveis por mim, e não fizeram mal nenhum. E eles sabem que estou aqui. Então, diabo, dá licença, vai embora. Sai daqui, não, Jesus. E quando ele saiu, gol do William. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A minha mente está transformada em Cristo. Se eu sou livre, eu tenho que agir com liberdade. Se eu sou vitorioso, eu não tenho que andar assim, oh Deus, eu sou vitorioso, vencedor, poderoso, durmo em paz, tranquilo, sem problema nenhum. A depressão vem de vez em quando vem. Porque todo mundo é deprimido. Todo mundo aqui é ansioso. Mas não fico escravo dessas coisas. E muitas pessoas estão escravas disso. Principalmente as mulheres, que sofrem mais. Por que a mulher? Porque a mulher, ela é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Unegevar não é a palavra, irmãos. No princípio, disse João, era a palavra. E a palavra veio. Jesus disse, vocês que matam os meus profetas que vos enviei, quiseram ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos, mas tu não quiseste. Ele falou, galo ou galinha, irmão? Não estou dizendo aqui de sexualidade, não. Estou falando que Jesus é gay, não estou falando disso, não. Ele veio restaurar a palavra, o lado da mulher. Então, a mulher, viu, mulher? Você tem a palavra de matar e destruir. Porque o homem, ele não é nada, biblicamente. Salmo 127, 28, que é o Salmo da família, diz assim que o homem é o fruto da oliveira. Ele nasce azeitona e morre azeitona. Em nenhum lugar da Bíblia diz que o homem é sábio ou inteligente, ou burro, ou tolo. Mas a mulher é sábia e tola. Amém? Não é isso que fala? O homem não é sábio e tolo. O homem é uma coisa só. Nasce azeitona e morre azeitona. Diga para o seu homem, você é uma azeitona. Mas produz azeite. Qual o azeite? Curativo, proteção, transformar a mente das pessoas que estão em sua volta, da sua esposa e dos seus filhos. Você sabia disso, homem? Que você tem o poder de curar? Que você é azeitona? Fruto da azeite. Por que Jesus foi tanto jardim lá, foi no jardim das oliveiras, de Getsemane? Por quê, irmão? Para trabalhar o pensamento. A comunicação, você vai morrer. Pai, seja feita a tua vontade, mas não a minha. Então, a luta entre o bem e o mal. Faço a minha vontade, que é o mal, ou faço a vontade do Pai, que é bem? A luta aqui. Na cabeça. Por isso que o diabo, por isso que Paulo diz assim, cuidar com as astutas ciladas do diabo. A cilada na Bíblia é metódia, método. Então as pessoas ficam, qual é o método de Satanás? Não Satanás não tem método nenhum. A palavra método é a palavra mente. Por isso que a batalha é na nossa mente. Não é isso que aprendemos nas escolas dominicais, nos seminários? É aqui, renovação aqui. Então, que o Senhor diz assim, você não pode ter dois amores. Você não pode ter dois. Ou você ama a Deus, ou ama você. Ninguém pode amar a Deus e amar a mim mesmo. Quem morreu na cruz com Cristo, ele morreu para si. Ele não ama mais ele ama a Deus e faz toda a vontade de Deus. Se Deus diz, perdoa o teu irmão, você tem que perdoar o seu irmão. Não porque você ama ele, é porque você ama a Deus. Tudo que você tem que fazer é por Deus. Levar os melhores pensamentos, diz Paulo, para o Senhor. Tudo que se fizer, faça como se fizesse para o Senhor. Eu amo a minha esposa, não porque ela é bonita ou assim. Eu amo a Deus primeiro,
que me deu essa esposa. Se Deus me deu essa esposa, que se pelo meu lado direito aqui, diz, misericórdia, ela não sabe cozinhar. Está aprendendo, graças a Deus. Graças a Deus que todos os meus filhos são cozinheiros. Se eu começar a olhar para ele, eu falei assim, meu Deus, será que eu não velho? Olha que a jovem ali, dando uma bola para mim. Você é ciumento? O problema é seu, não é ele que está fazendo as coisas para você ter ciúme. O ciúme está em você, está dentro de você. Você tem que ser responsável por aquilo que Deus te deu, a libertação. Você não pode ficar preso às atitudes e comportamentos de outras pessoas. Tem que amar, respeitar, proteger. Se você proteger o seu marido, proteger seus filhos, esses filhos vão te honrar, vão te amar. E vão ser filhos vitoriosos, abençoados. Mas se você não sofre de rejeição, desapontando, e escravo de prisões, por palavras contaminadas, palavras ditas por um amante de si mesmo, de um deusinho, que se acha melhor que qualquer um, então você tem que entender, primeiro, que o pecado é o teu irmão. O pecado é aquele que está do teu lado. Se ele te amar, muito bem. Concordar com você, andarão dois juntos se não houver de acordo. Se ele te apontar o dedo e te machucou, você está diante do teu pecado. Se você se machucou, o problema não é o que apontou o dedo. O problema está dentro de você que se machucou. Por que se machucou? Qual é a sua parte? Por que você deixou acontecer isso, essas machucaduras, essas cicatrizes no seu coração? Trabalha com Deus, que Ele vai te libertar. Libertar. Você vai ser livre. Para nós encerrarmos aqui, muitas pessoas contaminadas, porque receberam um monte aqui de comunicações, pensamentos, sentimentos, criaram crenças erradas, e o resultado é a cara desse homem aqui, preocupação, um monte de coisa. Os sintomas aparecem no corpo. Nas mulheres aparecem muitas manchas, tipo verdeado, roxeado, assim, nos braços aqui e nas coxas aqui. Alguém tem isso aqui? Manchas? Só levanta a mão, só para perguntar. Dor de cabeça, cai cabelo, dor nas costas, canseira, mal-estar, homem com labirintite, insônia, são prisioneiros. Não do diabo. Daí do ídolo que está no seu coração, que você não sabe trabalhar, porque sempre culpa o outro, aponta para o outro. Veja onde está o seu coração. Veja aí como está a sua mente. O problema é você. Você não pode amar dois deuses. Ou ama Deus verdadeiro, que te deu a palavra que você quer perfeito, ou você ama a si mesmo. Amém? E o pessoal aqui, entenderam alguma coisa ou entenderam nada? Quer ser liberto? Então seja responsável pelos seus atos, seus pensamentos e das suas crenças. A libertação está aí. Amém? Porque, já ouviram falar que o sexo é sujo? Eu vi na igreja assim, que sexo era pecado. Obsceno. Mas quem criou a sexualidade? Não foi Deus? Para crescer, multiplicar? Quem disse que o sexo é pecado, sexo obsceno? Não foi Deus, foram os homens. Os pais da igreja primitiva. Vendo ali aquelas costas, né? De corintianos lá em Coríntios, assim, né? Homem com homem, mulher com mulher, aquela coisa toda. E sexo é pecado obsceno. Mas só que esses pais da igreja nunca perguntaram, por que você chegou nesse estado? O que te aconteceu? Assuma o seu erro. Por que você aceitou essa verdade que você é isso?
você é aquilo. Até hoje, não consigo entender o que é perdoar. Teve um amigo meu, pastor, que foi pegar a nossa igreja em Santo Amaro. Era a época do perdão. Era livro de perdão para tudo quanto é lado. Enchia a biblioteca de livro de perdão. Aí ele disse uma pérola. O perdão é um mandamento de Deus. Na hora, eu fiquei escravo daquela palavra. Não escutei mais nada que ele falou. Porque na minha cabeça ficou mandamento de Deus. Mandamento. Eu estava pecando, irmão? Estava pecando. Porque eu não prestei mais atenção. Porque aquele irmão me bloqueou as bênçãos de Deus. Porque disse uma palavra que na minha crença não estava certo. E o resultado também não era bom o que eu ia fazer. Aí eu cheguei para ele no fim do culto, cheio de contaminado já pela disfuncionalidade do meu pensamento, da minha lado esquerdo, lado direito. Disse, vem cá, rapaz, me mostra aí na Bíblia. Me mostra na Bíblia aí. Onde que diz que Deus disse que perdoar é um mandamento dele? Está aí. Aonde? Eu não consigo entender. Não tem nada contra isso. Não. Cada um aprendeu do seu modo. Mas eu não encontro na Bíblia, irmão, que o casamento é um plano de Deus. Eu tenho uma interpretação, mas não fala que Deus tem um plano de casamento. Porque no céu não tem casamento. Então, casamento tem prazo de validade, sabia? Bater as botas, acabou o casamento. Porque no céu não tem casamento. Não. Aí perguntou, por que você está falando isso, Kamakura? Qual é a sua ideia? Me conhecer. Não, sabe o que é? Se você fala que é um mandamento, Deus tem que perdoar todo mundo, não é verdade? É mandamento? É verdade. Mas por que ele não perdoa Satanás? Ele ficou quieto. E foi, caramba, depois eu fui parar, né? Acho que foi o diabo que soprou para mim aqui. E nós conversamos, cuidamos, eu cuidei dele, ele cuidou de mim, sem briga, sem raiva nenhuma. Ele aprendeu e eu aprendi também. Eu aprendi o quê? Que ele ouviu comunicação, teve um pensamento, creu naquele pensamento, criou um sentimento e criou uma crença. E o resultado é a pregação dele. Maravilhoso. Eu gosto do pastor Russell Shedd, foi meu professor de Novo Testamento, ele dizia assim, hoje eu tenho uma convicção forte, firme, mas se os senhores me apresentarem uma outra convicção melhor do que a minha, eu mudo na hora. Russell Shedd, na época tinha 70 e poucos anos, irmão. Um dos maiores pastores aqui do Brasil, missionário. Humilde. Porque não ama a si mesmo. Ele está disposto a ouvir, está disposto a entender, compreender quem está diante dele. E aceitar se há uma verdade melhor do que a dele. E eu mudo todo dia as minhas convicções. A única que eu não mudo é que eu jamais serei corintiano. Jamais. Prefiro morrer. Prefiro jogar no abismo. Vocês conhecem a história do porquinho? Dos porquinhos lá? Os porquinhos são ajusadores de Jesus Cristo. Vocês falam mal dos porquinhos ali, mas o porquinho estava calmo, tranquilo, comendo os pastos verdejantes ali. Aí Jesus está conversando com um endemoniado lá, né? O porquinho está... Aí o endemoniado disse, olha, não me manda embora não. Me manda entrar nos porquinhos lá. Aí Jesus disse, muito bem, pode ir. Aí os demônios vieram aquele bando todo de corintianos, assim, aquele bandão assim. Aí quando aqueles porquinhos viram aquele demônio, disse, é melhor morrer. Eles se jogaram no precipício. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ficar em pé. Alguém quer uma oração especial? Alguém está passando dor, alguma enfermidade assim? Travado? Dor nas pernas, canseira nas pernas? Pode vir aqui na frente que eu vou orar por você, que a gente vai terminar aqui. Como é que terminar quiser? Você quer terminar?